Bom dia! E aí, povo de Deus? Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês aí? Tem alguém acordado? Hora dessa? 5h21 da manhã. Eu acordei 4h59, mas não foi para seguir ninguém não. Acordei 4h50, foi para seguir, né? Seguir Jesus Cristo. Aqui, ó. Aqui minha bússola aqui, ó, minha direção tá aqui. E aí, vocês estão tudo bem? Você sabe que eu falando bom dia, povo de Deus, eu lembrei de um amigo meu lá de Uberaba, né? O pastor Francisco. Pastor Francisco, meu amigo. Então, o pastor Francisco ele tem essa frase célebre, né? E aí, povo de Deus? E o povo lá de Garapava até pegou mania de zoar ele por causa dessa expressão, né? Muito boa, por sinal. E aí, povo de Deus? Então, povo de Deus, como é que vocês estão? Tá tudo na bênção por aí? Falando em bússola, né? Bússola é um negócio bastante interessante. É um objeto criado pelo homem e que tem como propósito e direção guiar, né? Dar uma direção para a vida do povo aí, principalmente para os navegantes, né? Dos mares. Antigamente, quando até o dia de hoje, é claro que é um instrumento usado, está muito moderno hoje, mas os navegantes saíam para o alto mar para que eles pudessem saber onde estavam, para se posicionar e saber aonde queriam chegar. Eles usavam esse instrumento chamado bússola, né? E a bússola, então, ela vai dar uma direção, ela vai dar um norte. Por que o norte? Porque a partir do norte você consegue direcionar suas rotas e então chegar e alcançar o seu objetivo. A pergunta é, como está a sua bússola? Sua bússola está bem ajustada? Sua bússola está te levando para o norte? O norte também, dentro dos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste e os outros pontos, sudeste, noroeste e vai assim por diante. O norte fala muito da presença de Deus, vai falar muito da direção das coisas de Deus, né? Quando a palavra norte ela é muito usada na Bíblia, mas assim, vamos pensar no norte como sendo a direção correta e exata para que nós possamos alcançar a direção em Deus. Como está sua bússola? Está ajustada ou não está ajustada? Tem alguém comigo aí? Bom dia, bom dia. Fala um oi para nós aí, para a gente saber quem que é. Então, vamos entender a seguinte situação. Se a sua bússola está ajustada corretamente, se a sua bússola está te levando para o norte de Deus, a pergunta é, então você está na direção correta, o seu navio está com as velas ajustadas, né? O leme do seu navio também está bem ajustado ali, você está acha que está no comando do seu navio, espero que seja o Espírito Santo e não você necessariamente, porque a sua carne é mentirosa. Deixa eu te dizer uma coisa, se você estiver com a sua bússola bem ajustada, você vai para o céu, né? Mas se ela não estiver muito ajustada, você pode então desviar a sua rota, pegar um caminho não muito correto e desviar o caminho para o inferno, né? E é tão interessante quando a gente pensa nas duas palavras céu e inferno, principalmente, né? Eu preciso sempre falar disso, porque infelizmente nós comemos muita comida estragada vindo do catolicismo romano, né? E o catolicismo romano pregou muito sobre o inferno e muito pouco sobre o céu. O céu é apenas um lugar onde está Deus e o trono de Deus, e o céu na verdade é muito mais amplo e complexo do que isso, até porque existem 3 céus, né? Não sei se nós já falamos sobre, acho que não falamos sobre isso, mas existem 3 céus, né? Mesorâneo, Eporâneo e o Otuâneo lá, que agora não me vem à memória. Mas existem 3 céus, né? Os céus que os nossos olhos podem contemplar quando a gente olha para cima e a gente vê aquela imensidão azul é o céu. E existe o céu intermediário, que seria o céu das potestades, o céu como a escuridão, vamos dizer assim, a Via Láctea, aquele lugar ali é o céu. E existe os céus do Senhor, onde está o trono de Deus. O homem consegue contemplar 2 céus. O céu, que os nossos olhos podem alcançar, nós olhamos para o alto, nossa vista alcança até certo lugar e aquele é o céu. Mas existe um céu que o homem também já conseguiu acessar, que é aquele céu, né, depois da atmosfera terrestre, que é o céu das potestades, principados. Até para que você saiba, se você acha que o diabo ou o capeta e seus demônios moram no inferno e que é um lugar debaixo da terra cheio de fogo, eu preciso te decepcionar, ele não mora ali não, ele mora ali, no céu, né? Ele mora naquele lugar ali de principados e potestades. Cristiano, mas da onde você está tirando isso? Por exemplo, quando Daniel
ora ao Senhor e o Senhor manda entregar uma bênção a Daniel, que demora 21 dias, e aí o povo faz campanha de Daniel de 21 dias para receber certas coisas, nós precisamos compreender o seguinte: a resposta de Deus para Daniel foi rápida, foi imediata. O correio, o SEDEX de Deus atrasou um pouquinho, por quê? Porque quando o anjo que descia com a entrega, SEDEX 10, rápida para Daniel, vinha descendo do céu, do Senhor, é claro, ele foi resistido no céu dos principados e potestades demoníacas. Então ele vem descendo e no meio do caminho ele é resistido pelos marginais de Satanás. E a palavra de Deus diz então que ele, sendo resistido no céu, ele precisou chamar reforço. E então ele chama o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel vem e resolve a parada, e depois a bênção chega a Daniel. Chega no 21º dia, daí as pessoas pensam que há algo temático na questão de orar 21 dias. Meu amigo, você pode orar só meia hora e talvez Deus te responder em meia hora, talvez 5 minutos, talvez você precisa nem abrir tua boca. Deus, conhecendo a oração do teu coração, ele já pode te responder. Então a oração de Daniel de 21 dias é simbólico. Acaba sendo bom por um momento, né? Em que aspecto eu acho isso muito bom? Como a gente já não ora mesmo, eu vou falar a gente pensando, na maioria das pessoas, eu oro, graças a Deus, bastante, mas assim, como a maioria das pessoas são displicentes, negligentes em oração, então quando você mantém uma campanha dessa forma, você acaba meio que policiando com que as pessoas possam fazer aquilo que já deveria ser uma obrigação delas. Então, tem lá os seus privilégios ou as suas vantagens em fazer uma campanha de Daniel. Mas vamos voltar para o cerne da nossa questão aqui. Hoje vamos falar de céu e inferno. Para onde você está indo? A sua bússola está bem ajustada? Você sabe para onde você está indo? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui em Lucas no capítulo 16, a partir do versículo 19, vai falar de um conto de Jesus. Não é uma parábola, mas é uma história de Jesus aqui, é um pouco diferente. Parábola é algo que Jesus trazia dentro daquilo que acontecia na cultura do povo, para que o povo pudesse entender de forma, às vezes, meio que subjetiva. Jesus dava aquele jeito para poder, então, introduzir as suas verdades espirituais. Isso daqui não é uma parábola, Isso aqui é como se Jesus estivesse contando de forma literal como que acontecem as coisas. Então Jesus falou muito de céu e de inferno, E de inferno talvez mais do que do céu. Ainda que ele tenha vindo do céu, e ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e muitas coisas, eu vou para o céu, vou preparar-vos lugar, aquela coisa toda. Mas ele falou muito do inferno. Cristiano, e o que é o inferno? O inferno é um lugar debaixo da terra, onde fica pegando fogo, e o diabo fica lá com seu tridente, espetando o povo? Não. Esse é o inferno da cultura católica. Esse é o inferno de Dante, Este é o inferno que não é assim que funcionam as coisas. Até porque o inferno citado por Jesus na Bíblia muitas vezes não é o pior lugar. O lugar da condenação eterna não é o inferno, O inferno dito várias vezes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ou talvez unicamente, no Antigo Testamento também se diz sobre o inferno, é a antessala do pior. Se você acha que esse inferno do qual nós ficamos assombrados por ele é ruim, é porque você não tem noção de onde que é o pior. Então é só uma antessala. Esse inferno citado aqui é a sala de espera para a sala do capeta mesmo. Aí é que a coisa vai ficar feia. Por que você está dizendo isso, Cristiano? Quando eu leio a palavra inferno no português, nós temos pelo menos 3 palavras que também significam inferno. No português é tudo inferno, a gente lê como inferno, mas assim, nós temos do grego, nós temos o hebraico, pelo menos 3 palavras. Nós temos o Sheol, que é, o alarme começou a tocar aqui, desculpa, nós temos Sheol, Seol, se eu não me engano, no hebraico antigo. Nós temos o Geena,
né, que já é uma palavra aramaica, se não me engano, também Guiena, que vai falar desse lugar de tormentos, onde se pegava fogo, porque o Guiena ficava no Vale de Inom, onde se tinha um lixão, vamos falar assim, e lá era jogado de tudo para se queimar. Até mesmo corpos de indigentes eram jogados nesse lixão para se queimar. Daí a visão de que o inferno é um lugar de tormento, de queimada, onde vai pegar fogo. O Guiena é isso. Então nós temos Seol, Hades e Guiena. Então essas três palavras dentro de hebraico, aramaico e grego, todas elas são traduzidas para nós como inferno. Só que nós precisamos entender o contexto de cada uma. Uma está em hebraico porque refere-se ao Antigo Testamento. Então o Seol, né, é Antigo Testamento. Quando a gente vai falar do Guiena, o Guiena já está falando no Novo Testamento, ainda que se refere ao Vale de Inom, tá? E que também já existia antes da vinda de Jesus. E a outra palavra, o Hades, é a mais conhecida e a mais citada, que é do grego, né? Mundo dos mortos. Então é a sepultura. É a sepultura. E eu me lembro que agora das minhas tias, né, que são testemunhas de Jeová, ainda que Jeová não precise de testemunha, eu acho que ele não está sendo acusado de nada, mas o diabo é acusador para ele estar acusando Jesus, né? Mas ela sempre fala, gente, o inferno é o jeito que vocês pensam. E agora, estudando biblicamente, eu consigo perceber, né, não estou dizendo que elas estavam certas 100% de tudo isso, mas que existia fundamento nas suas palavras, porque o inferno não é como a gente pensa, né? O inferno realmente é a sepultura, é o mundo dos mortos, mas é uma palavra tão pejorativa para nós, inferno, que nos assusta. De certo fato, ela pode nos assustar. Vamos ler a história de Jesus para a gente compreender e alcançar a plenitude da nossa mensagem de hoje? Então diz assim, ó: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou que ficava ali na porta daquele jogado, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Esse Lázaro aqui, eu lembro quando eu era menino, nas casas, na maioria das casas tinha um quadro, né, de origem católica, como se ele fosse um santo, Santo Lázaro, e era um homem magricelo, com alguns cachorros em volta dele, né, num caminho onde se tinha um templo lá no final, e ele ficava, e o corpo cheio de feridas. Então transformaram um homem da história aqui de Jesus num santo. É a cara, né? Pega tudo aquilo que está escrito aqui e já acha que pode colocar santo. E santo sou eu e você. A Bíblia diz que nós somos santos, porque a palavra santo não tem nada a ver com um pedaço de pau, ou de madeira, ou de barro, ou uma figura, mas a palavra santo significa separado por Deus e separado para Deus. Então eu sou santo de Deus, santo de Deus. Por isso, vai ler os escritos do apóstolo Paulo, que vai dizer: aos santos, aos amados irmãos, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos. Então assim, entenda que santo é separado, não tem nada a ver com um pedaço de pau, de barro, e não tem nada a ver com quem fez boa obra, tá? Eu não posso dizer que irmã Dulce não foi uma santa mulher de Deus, porque era uma mulher separada por Deus. Eu não posso dizer que talvez Santo Agostinho não foi santo, porque foi um homem separado por Deus. Eu não posso dizer que talvez Madre Teresa de Calcutá não foi santa, porque foi uma santa mulher de Deus. Mas eu posso dizer que nenhum deles merecem esse título de santo, como se pudessem ter feito alguma coisa em milagres, porque não podem. Podem ter sido respondidos por causa da sua vida de devoção em milagres de oração, como os discípulos foram. Os discípulos foram enviados por Deus e falaram assim: ó, vocês vão nas casas, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, tudo isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então não tem nada a ver com a Teresa de Calcutá, não tem nada a ver, tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver para ele, com o espírito dele, que é o poder dele. Então, uma vez que essas pessoas morreram, elas nada mais podem fazer. Cristiano, mas e os testemunhos de que a fulana fez uma oração, um voto e recebeu cura? Recebeu cura de Deus, querido. Quem morreu não tem parte nessa terra, diz a palavra de Deus. Só que aí nós precisávamos ler muita Bíblia para conseguir
colocar como base disso. Como eu já li e tenho fundamento do que eu estou te falando, por isso eu não creio mais na doutrina católica, apostólica romana, né? Eu volto a dizer que nós somos católicos e apostólicos, todos nós, porque católico não é uma igreja, católico não é uma denominação, católico significa universal. Então eu sou a Igreja Universal de Deus, não do Reino de Deus, mas eu sou a Igreja Universal de Deus, e eu sou apostólico por quê? Porque eu venho do fundamento dos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Paulo. Então nós somos uma igreja apostólica, sim, nós só não somos romanos, porque foi o romanismo que arrebentou a igreja dita hoje católica, por causa do poder político. Mas vamos largar esse povo para lá e vamos partir para a nossa coisa aqui. Então, esse Lázaro, ele desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lhe lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Presta atenção, o mendigo então passava fome, comia ou queria comer das migalhas do que caía da mesa do rico, mas ele morreu, tadinho, morreu, né? Morreu, talvez de fome, porque rico às vezes deixa o pobre morrer de fome, né? Porque é avarento, não tem coragem de distribuir o que tem, né? E depois ele precisa, então, não ajustou a bússola dele, vamos ver para onde foi o rico? Morreu também. E aí o que acontece? Ele foi levado para o seio de Abraão, morreu também o rico, o rico também morreu, porque rico também morre, viu? Ele acha que não vai morrer. Ele vive arrogantemente como se não fosse morrer. Pisa em todo mundo aqui na terra, tá? O rico é um problema. Mas aqui é rico, soberbo. Tem rico bom. É pouquinho, mas tem. E diz assim, e morreu também o rico e foi sepultado no inferno, rapaz, um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi direto para o inferno. No inferno, estando em tormentos, o cara já foi e o bicho já pegou para o lado dele. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro. Rapaz, Lázaro já chegou fazendo amizade com um cara nada mais, nada menos do que com Abraão. Tá ruim de morrer? Rapaz, se você morrer e já for fazer amizade com Abraão, Moisés, Josué, cara, morre logo. Olha que maravilha que é. Então morreu e foi ficar com Abraão. E aí o rico, né, que tinha tudo nessa terra, talvez tivesse vários amigos, entre aspas, por causa da sua riqueza, agora morreu e está no inferno pegando fogo. Eita, coisa boa. Vamos ver aqui o que acontece? E ele viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, junto, no convívio de Abraão, e então clamando disse, pai Abraão, né? Sabe o que ele está dizendo quando ele chama Abraão de pai? Abraão, eu também sou judeu, eu sou do seu povo, vai vendo. Tem misericórdia de mim, vai vendo. Manda Lázaro que molhe água na ponta do dedo, só um pouquinho de água, uma gota d'água, e refresca a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Querido, um homem que tinha na sua mesa os melhores sucos, água, né, com gás, naquela época nem tinha, mas ele já tinha, porque ele era rico, né? Já comprava água com gás importada aqui talvez do Brasil, né? Para a mesa dele, o cara tinha de tudo, uma beleza. Agora ele está mendigando, olha, inversão dos papéis. Agora ele está mendigando uma gotinha de água na ponta do dedo de um mendigo que tem o dedo sujo de coçar a ferida para refrescar a sua língua. Que presente que esse homem recebeu, hein? Por causa de uma bússola não muito ajustada. Para onde você está indo? A pergunta que eu te faço, para onde você está indo, querido? Sua bússola está bem ajustada? E aí então ele pega e fala assim, disse porém Abraão. Esse porém aqui já tipo assim, cara, não vai ser legal a resposta que eu vou te dar. Eu preciso te dizer, disse porém Abraão. Não era isso que ele queria ouvir. Mas vamos ver o que Abraão disse? Disse porém Abraão, filho. Abraão reconhece que ele era filho de Abraão. Cara, você era meu filho, você tinha tudo para aprender comigo, né? Você tinha que estar aqui. Lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Cara, você tinha tudo na terra, né? E Lázaro, igualmente, proporcionalmente, enquanto você tinha tudo, Lázaro, igualmente, recebeu os males. Não tinha nada, tadinho. Não tinha nem pão para comer. E quando você tinha muito, você também não teve coragem de dar, seu lazarento, porque tem o Lázaro e o lazarento. Eita, glória a Deus. Agora, porém, esse porém arrebenta tudo. Aqui ele está consolado, porque está no seio de Abraão, está no convívio de Abraão. Tu em tormentos.
Escolhe aonde você vai, querido. Se hoje seu coração está muito consolado, se você está muito... Cara, não fica muito consolado não, tá? Se a sua vida está uma desgraça, desculpa da expressão, porque tem gente que acha que a desgraça é a mulher do capeta, mas desgraça é uma vida sem a graça de Deus. Des é um prefixo, um sufixo, a Elis me ensinou isso todo dia, mas depois a Elis me ensina de novo, vai dizer o quê? De algo que tira o valor da palavra. Então, graça é algo muito bom, desgraça é aquilo que invalida aquilo que foi. Então, a pessoa desgraçada é a pessoa que está sem a graça de Deus. Então, esse cara, ele recebeu... ele está nesse aspecto, ele está em desgraça, e aí ele fala assim, agora porém ele está aqui consolado e tu está em tormentos, e além de tudo, ele continua explicando, está posto um grande abismo entre nós e vós, um abismo de separação. Entenda, vamos aqui filosofar, os dois estão aqui, um está aqui no fogo do inferno, né, no Guiena, e o outro está aqui no seio de Abraão. Só que entre os dois, está vendo o espaço na minha mão? Existe um grande abismo, e é um abismo intransponível, ou seja, não tem ponte que passa daqui para cá, nem de lá para cá, e não tem fundo no abismo para que ele possa alcançar o fundo e escalar, querido, não tem jeito. Então, se você ajusta a sua bússola aqui, ou senão você vai cair nessa distância. Para que lado que você vai quando você morrer? Você vai já estar do lado do Abraão e seus amigos, e churrasqueando, e com festa no céu? Ou você vai estar lá no Guiena? O fogo vai estar aceso, mas não é a churrasqueira não, vai estar você lá, né? Essa ponta de peito ruim, magrela, ou talvez gorda demais, assando no fogo do inferno. Então ele fala sobre isso aqui. Ele vai falar o seguinte... E esse abismo que está posto entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, se quisesse. Ninguém quer mudar do céu para o inferno, né? E nem os de lá podem passar para vós. Aqui já cai por terra uma doutrina espírita maligna, mentirosa, de que alguém pode voltar do mundo dos mortos. Isso é mentira. Tá? Aqui está escrito que ninguém pode passar nem do lado e nem do outro. Cristiano, e por que eles estão conversando? Porque estão no mundo espiritual, querido. No mundo espiritual as coisas podem acontecer nesse aspecto, mas não podem conversar conosco aqui na terra. Ô Cristiano, mas eu fui lá no centro espírita porque alguém morreu, o meu ente querido, e eu muito sofrida, chorando e sofrendo, eu fui lá e você acredita que o Espírito se manifestou lá num médium, num pai de santo, e falou com a voz do meu filho ou da minha filha, ou do meu marido, ou do cachorro, sei lá quem você foi procurar lá, e você acredita que ele escreveu uma carta psicografada e a letra era igual, e você acredita ainda que o que o cara escreveu naquela carta tinha tudo a ver comigo? Claro que eu acredito. Eu só não vou lá no homem lá, tudo porque ninguém morreu. Mentira. Eu não vou porque tudo isso é mentira. Cristiano, mas então como que a pessoa pode ser tão assertiva? Querido, você está sendo vigiado 24 horas pelo diabo. Você assustou agora? Deus também está de plantão 24 horas, mas eu preciso te dizer, lá em Pedro está escrito que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor 24 horas. Então eu posso te dizer uma coisa? Ele sabe tudo que você faz. Tem três coisas que sabe tudo, três pessoas, desculpa, que sabe tudo a seu respeito. Você, Deus e o diabo. Então assim, você tem um problema muito sério. Primeiro que você tem sua própria consciência. Se você resolve pecar, o primeiro a te acusar é a sua consciência, na pessoa do Espírito Santo. O segundo, e esse é muito maligno, é o diabo. Porque ele te instiga a pecar, você sendo bobo, inocente, esconde de trás da porta, peca, faz as suas cagadas, as suas besteirinhas, e depois ele mesmo que te instigou fica lá diante de Deus. Você quer saber onde o diabo fica? Fica no céu. Diante do trono de Deus, acusando os filhos e os não filhos de Deus de dia e de noite. E aí vem Jesus, o nosso advogado, o nosso defensor público é Cristo. Por isso ele é chamado advogado, conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, paz da eternidade. É lindo. Jesus Cristo é um ser lindo. Eu te amo, Cristo. Então entenda uma coisa, enquanto você acha que o diabo mora no inferno, debaixo da terra, e fica lá com um tridente, perdendo tempo para cutucar a bunda de crente sem vergonha,
que não tem compromisso com Deus, você está muito enganado. Se você lesse a sua Bíblia, lá em Apocalipse, você vai ver o diabo na presença de Deus acusando os filhos de Deus. Esse é o papel do diabo, querido. Quem fica aqui na terra perturbando a vida dos outros, tomando o corpo dos outros, é demônio. Demôniozinho de quinta categoria. Porque você vai entender os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Existe uma hierarquia. O diabo assiste diante de Deus. Cristiano, que base bíblica que você tem disso? Quer saber? Lembra quando Deus faz uma reunião com seus filhos, que são os anjos, e o diabo aparece na reunião, lá em Jó? E aí, Satanás, da onde você vem? Ele estava numa reunião, numa convenção de Deus lá no céu. Tá certo? E aí ele fala, eu venho de rodear a terra. Ele vem, passeia, vê o que você está fazendo e volta lá para falar com Deus. Ô Deus, está vendo a vida daquele miserável, daquele cara que fala que é seu filho, que na frente dos outros ele é pastor, ele prega, ele ora, ele chora, ele vira piruleta, ele rodopeia, ele fala umas línguas que ninguém entende, nem ele entende? Então, aquele cara lá, ó, nas escondidas, tá vendo pornografia. Aquele cara nas escondidas tá pagando propina ou tá recebendo propina para ter vantagem financeira nessa terra. Sabe aquele cara lá? Aquele cara lá, quando chega em casa, é um cavalo selado, maltrata a esposa, maltrata os filhos, e Deus está lá. Sabe o que é o problema? Mesmo com o nosso advogado, também está lá, que é Jesus Cristo, nunca foi Maria, porque aquele filme, o Alto da Compadecida, né, de origem católica, também não serve para nada, para encher o saco, vai colocar uma mulher que não tem nada a ver com a história, dizendo que ela é a nossa advogada. Aquilo é uma blasfêmia. O povo católico deveria ter vergonha de deixar um filme daquele subir, né? Deveria tirar aquilo, porque aquilo é uma blasfêmia, porque não tem mulher nenhuma no céu que está rogando por nós. Acha isso na Bíblia e prova para mim. Essa blasfêmia, essa coisa ridícula e feia, porque a Bíblia diz que somente há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então não tem esse negócio de Maria passar na frente do quê? Se passar na frente do capeta, ele atropela essa Maria. Desculpa, querida, a mãe de Jesus Cristo, Maria, mulher santa de Deus e separada, morreu como eu e você vai morrer, foi sepultada e está no seio de Abraão, mas não está fazendo milagre, não está fazendo mais nada. Ela não pode fazer mais nada. Então deixa de ser ignorante. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Não existe outro mediador. Então para de pataquada, fica assistindo filme da Globo ainda. Pelo amor de Deus, a Globo produz esse filme ruim chamado O Alto da Compadecida e o povo acredita que existe uma mulher intercessora no céu. Mostra para mim biblicamente onde está escrito isso. Pelo amor de Deus, essa pataquada. Vou voltar aqui. E aí diz o seguinte... Então está dizendo que existe um abismo entre os dois e um não pode passar. Então, espiritismo cai por terra aqui, esse catolicismo mariano cai por terra aqui, essa vergonha, né, antibíblica. Eu preciso dizer isso aqui, se os irmãos católicos ficarem ofendidos, eu preciso pedir perdão para vocês, porque a minha ideia não é ofender vocês, mas é abrir os olhos de vocês. Se você estiver descontente comigo, não fica descontente comigo não. Pega isso aqui, ó, e vai ler. E se você não der conta de ler, pergunta onde está escrito, mas não fique ignorante não, porque em Oséias 4,6 está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você sabe que eu também já fui católico, né? Se você não sabe, eu estou te falando agora, eu fui muitos anos, até o dia que Deus abriu os meus olhos, eu comecei a ler a Bíblia, porque eu tinha uma Bíblia, aquela Ave Maria, que eu amava, e eu tenho até hoje aqui, que eu servo para os meus estudos, só que ela ficava aberta na estante do meu guarda-roupa lá, servia para nada, a não sei pegar poeira e juntar ácaro no meu quarto. O dia que eu parei com essa ignorância e passei a ler a Bíblia, cara, eu não precisei de muita coisa não, para saber que isso é antibíblico e isso é um nojo para Deus. É assim mesmo, Deus chama isso de nojo. Mas você não acredita, né? Você acredita na besteira que te ensinaram e compra isso e vai levando para frente. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Esse tipo de situação, pensa um trem que dá nojo em Deus? Você pensa que não? Tá achando que é coisa de crente? Vai ler sua Bíblia. Aí depois, se você tiver dúvida, pergunta para mim, onde está escrito isso aí? Que aí eu posso te mostrar. Se você tiver o coração aberto para aprender, porque talvez você não quer aprender também, né? Tá com a cabecinha já fechadinha para muitas coisas, você não quer aprender, beleza, fica para trás. Só que você precisa saber para onde você está indo. Você tem coragem de ajustar sua bússola? Eu ajustei a minha. Eu sei para onde eu estou indo. E eu não estou indo porque eu acho nada não, porque eu não acho nada. Tudo que eu acho eu procuro aqui, ó. Aí eu encontro. Então, Cristiano, onde você acha? Eu acho aqui. Então eu passo o que está aqui. Eu não passo o que eu acho não. Não é nada interior, é tudo do Espírito de Deus e tirado dessa palavra de Deus aqui. Vamos finalizar? E aí diz assim, ó. Então vocês não podem passar daqui para lá. Então replicou. Aí o homem rico replicou, pai, eu te imploro,
que mandes Lázaro até a minha casa paterna, ou seja, manda então Lázaro lá na casa dos meus, vai caindo, né? Porque eu tenho 5 irmãos vivos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem, para que eles não venham também para o inferno, para este lugar de tormento. Aí Abraão responde, olha a doutrina espírita, o espiritismo caindo por terra aqui. Responde Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Sabe o que Abraão está respondendo? É o que eu estou acabando de instruir você aqui agora. Moisés e os profetas, Bíblia. Eles têm a Torá. Manda eles ler, aprender a vontade de Deus, porque se você lê a Torá, se você lê a palavra de Deus, você vai entender qual é a vontade de Deus. E você vai largar desse catolicismo ruim que você está vivendo aí e dessa prostituição cultural, como diz o próprio Deus a respeito desse tipo de culto, e você vai voltar para os caminhos corretos, você vai ajustar a sua bússola. Porque tudo que está escrito contra a idolatria, 90% está escrito no Antigo Testamento. Só que tem um problema, né? Você não lê Bíblia, você come daquele papelzinho que eles te dão toda semana numa missa lá, aquele papelzinho ruim de ensinar também. Eu preciso te dizer, gente, se vocês não pegar a Bíblia Sagrada e começar a estudar, vai muita gente para o inferno, por falta de conhecimento. Tá certo? Então ajusta a sua bússola aí, pega essa palavra de Deus e vai aprender o que Deus quer para sua vida. Eu vou te dar uma dica aqui de leitura, eu não poderia deixar de passar nisso aí. Já que eu estou falando disso, Cristiano, fala para mim pelo menos uns 2 textos para eu meditar, para que Deus possa abrir os seus olhos. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 5, aonde Deus estabelece os 10 mandamentos. Lê lá Deuteronômio capítulo 5, vai falar se Deus gosta ou não gosta de idolatria, imagem de escultura e cultuar alguém que não seja o próprio Deus. Lê Deuteronômio capítulo 5, lê também Jeremias capítulo 10, vai ler Jeremias. Dando uma dica também, leia também o Salmo 115. E se não me falha a memória, na Bíblia Católica, Ave Maria e outras traduções, é o Salmo 114 ou 116. Eu não tenho, mas vai falar assim, de que eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas vai falar sobre os ídolos. Os ídolos são as imagens de barro, que o pessoal chama de santo. Ele vai falar assim, em quem você crê? E aí o salmista responde, eu creio no Senhor, Criador dos céus e da terra. Eles, que são os povos pagãos, acreditam em imagens de escultura, que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. Eles precisam que pessoas carreguem eles. Pensa nos andorzinhos, você carregando e fazendo procissão. Eles precisam de quem os carregam e tornam-se semelhante a eles todos aqueles que nele confiam e todos aqueles que o fazem. Então o que está querendo dizer aqui? A imagem de escultura não serve para nada, é um ser imprestável. Lá em Jeremias 10 você vai ver isso que eu estou te dizendo, tá? E eu não tenho problema de dizer isso não, porque ainda que eu acho que foi um exagero, quando o pessoal do Edir Macedo chutou a imagem da dita Aparecida, gerou uma polêmica. Eu acho que você não precisa disso. Se ele ensinasse o que eu estou ensinando, seria melhor. Pega a sua Bíblia e lê, que aí você não precisa ficar com raiva de mim, não. Não vai achar que eu sou anticatólico, não, porque eu amo as pessoas católicas. Eu não amo o catolicismo romano, tá certo? Os católicos, meus irmãos, um beijo no coração pro Éder Matias, que é a minha referência de homem católico, dentre outros, mas ele é a minha maior referência, um pai espiritual para mim, me ensinou tantas coisas, mas eu preciso te dizer, meu irmão, ajusta a sua bússola. Um homem com tanto conhecimento bíblico não pode aceitar essas inverdades, tá? Mas enfim, vamos lá? Então, ele está dizendo aqui, então, entendeu? Deuteronômio capítulo 5, Jeremias capítulo 10, Salmo 115, e se faltar mais alguma coisa, põe nos comentários aí, eu te dou mais coisa para você ver no Novo Testamento, no Apocalipse, o que vai acontecer com quem se permanece na idolatria, e vamos lá. Mas enfim, vamos lá, vamos terminar? E ele disse assim, então tem um abismo, então procure Moisés e os profetas, ou seja, vai ler sua Bíblia. É isso que Moisés está falando, em vida você tem por obrigação saber qual é a vontade de Deus. Mas como que eu faço isso? Orando? Não, lendo Bíblia. Vai ler Moisés e os profetas, é o que Abraão está dizendo. E então, ele fala assim, aí Abraão lhe respondeu, cadê Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
E eu sou um profeta de Deus na sua vida hoje. Ouça-nos. Se você não quiser ouvir, é problema teu. Mas Abraão está falando, ouça-nos. Mas ele insistiu. Olha o homem rico. Rico é prepotente, né? É arrogante. Ele insiste, porque ele acha que tudo ele manda, tudo ele pode. Então ele começa a insistir com Abraão. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Não, Abraão, se um espírito for lá no médium, aparecer para ele, se manifestar e falar, olha, o teu irmão mais velho morreu e está no inferno, não vai para lá não, que é bom. Aí eles vão acreditar no espírito. E como Abraão já falou que não tem esse negócio de espírito que volta, que vem, que fala, Abraão, porém, lhe respondeu. Abraão já estava de saco cheio, tá? Dessa conversa. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, se eles têm Bíblia e não consulta, se eles não escutam alguém pregando a verdade, tampouco se deixarão persuadir ainda, ou seja, não há possibilidade, mas ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. E eu vou finalizar com isso daqui para dizer para vocês o seguinte, para onde você está indo? Para o céu ou para o inferno? Ajusta a sua bússola, querido. E eu preciso te pedir perdão, porque às vezes a minha forma de expressar em Deus é meio, né, eu sou muito eloquente, e eu estou muito cheio do Espírito para poder ficar me segurando aqui. Eu estava cantando uma canção, ainda que eu sou ruim para cantar, minha voz é muito ruim para cantar, e até mesmo para falar, talvez para você suportar minha voz não é fácil, mas tem uma canção, né, que fala, deixa queimar. Deixa queimar. E o começo dessa canção existe um fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso e eu não tenho descanso. Você sabe por que eu estou tão enfoguetado nesses dias? Porque tem um fogo queimando, ardendo no meu peito e que não me dá descanso, e eu não tenho descanso. E eu não estou cansado por causa disso, não. Esse descanso que eu estou falando que o fogo não me dá, é o seguinte, ele não me deixa fechar a boca e não me preocupar em ensinar a verdade para vocês. E por que desse tom assim? Porque João Batista, quando veio pregar o batismo do arrependimento, o tom dele era mais severo, porque o povo estava indo para o inferno. Então o meu intuito aqui é justamente despertar uma ira santa dentro de você, para que ver se você tem coragem de abrir a Bíblia, largar de tirar aquela Bíblia sua cheia de sujeira da estante que está aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 e ler a Bíblia. Porque é o seguinte, eu tenho uma certeza, tá? Eu tenho uma certeza, convicção. Eu vou para o céu e a minha casa vai para o céu e muitos irão para o céu por causa daquilo que eu tenho ensinado. Não é porque eu tenho algo em mim, pessoa, tem o Espírito de Deus em mim, por causa disso eu ensino. E muitas pessoas irão. E sabe quem vai estar comigo lá no céu? A sua estante, a sua cabeceira, onde você põe aquele terço e acredita que aquilo pode fazer alguma coisa por você, o retrovisor do seu carro, onde você pendura aquele trenzinho lá, escapulário, será como é que chama aquilo, e o terço, tudo vai para o céu. E eu vou estar lá no céu com esse monte de coisa. Eu nem de móveis vou precisar, mas lá vai estar cheio de móveis. Só que eu não vou ver você. Eu não vou encontrar você, sabe por quê? Porque você é um ignorante, porque você não tem coragem de abrir sua Bíblia. Então a minha vontade aqui em Deus, o desejo do meu coração em Deus é despertar uma ira santa em você. Por que você não abre a Bíblia para me desafiar e falar assim, deixa eu ver se esse cavalo que está falando comigo aqui, essa mula de Deus, para ver se esse homem está falando a verdade? Faz igual eu, querido. Abre teu coração. Um dia, eu sou muito grato a essa família de Deus que entrou na minha vida. Um dia uma família entrou na minha vida. E eles eram e são santas pessoas de Deus. Então tiveram a coragem de me instigar a ler a Bíblia. Cristiano, você tem uma cultura diferente da nossa, sim ou não? Sim, a gente respeita isso. Mas você lê Bíblia? Eu fiquei envergonhado. Falei, não leio. Então leia a sua Bíblia. E eles não precisaram ler para mim não, querido. Eu mesmo li. E como eu sou um ser inteligente, racional, capacitado por Deus, porque foi Deus que deu inteligência para mim e para você, já que nós somos imagem e semelhança dele, eu fiquei entristecido. Eu fiquei envergonhado. E eu me arrependi na hora de todas as práticas que eu tinha feito, né? Cantando que quem é essa que avança como aurora, vestida como exército em ordem de batalha, como se essa rainha dos céus fosse alguma coisa, querido. Quanta idolatria falsa, quanta vergonha que eu passei. E eu me senti traído pela igreja que eu servia. Porque quando eu vi quanto ensino errado, tanto alimento estragado que eu comi, eu precisei me envergonhar. E arrependido diante de Deus, eu me curvei diante de Deus. E a minha vida foi transformada a partir de então. E eu era um homem dito, conhecido como uma pessoa boa, mas eu era uma vergonha.
Eu era uma vergonha contra mim mesmo, contra a minha casa. Mas a hora que eu aceitei a verdade do Evangelho, a minha vida foi transformada. Então eu sou muito grato a essa família, o pessoal lá de João Pinheiro, tá? Não sei se esse vídeo vai chegar por eles, mas Dona Elza, Sou Edvar, Aline e toda a família, Pastor Emerson, Pastor Denner, são assim, ó, preciosos para mim. Eu tenho uma gratidão muito grande por vocês. Eu amo a vida de vocês. Sou muito grato. Porque Deus colocou vocês na minha vida para transformar a minha vida. Vocês são os meus pais espirituais. Ainda que a gente não mantenha contato, mas eu sou muito grato. Eu não me esqueço de vocês. Estou fazendo eu não digo homenagem, foi algo do Espírito que me trouxe aqui agora, mas é um agradecimento, porque eu preciso saber quem são os meus pais, né? Alguém iniciou. E é o que eu estou tentando fazer com a sua vida. Eu não estou tentando te machucar, não. Só estou tentando te livrar do fogo do inferno. O rico achou que estava no caminho certo. Mas quando ele morreu, ele se deparou com uma verdade. O pobre, coitado, ele não tinha nada. Mas ele tinha tudo, ele tinha Cristo. Quem você tem? Para onde você está indo? Que Deus te abençoe. Que te faça prosperar em todos os seus caminhos. Beijo no teu coração. Me perdoe se você se sentiu ofendido comigo. Meu objetivo não é ofender você, é criar uma provocação espiritual para que você se mova do seu lugar e conheça a verdade. Não acredite na verdade. Ela pode ser distorcida e muitas vezes é. Toda verdade tem dois lados. Toda história tem dois lados. Eu estou contando um lado. Você já conhece um lado, tem comido isso a vida inteira. Vai investigar o outro lado. E você vai então encontrar a verdade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia. Amém. E graças a Deus, fui!